Olá, que bom chegar na sua casa, que maravilha estar aqui na TV Burburinho, podendo gravar mais um programa e hoje com uma pessoa muito especial, um baiano que é um nome nacional, é um nome mundial e é um nome que dá muito orgulho para a gente. Eu vou conversar hoje aqui com o André Costa, que é proprietário da Uzi Telecom, a gigante da Bahia. André, seja muito bem-vindo. É até complicado, sabe, André, começar a te entrevistar, porque é muito carinho, muito orgulho, assim, muita amizade que a gente tem por você. E eu sei que deve ter muito baiano aí assistindo e dizendo, cara, esse pequeno notável eu conheço, porque André Costa é um homem que tem feito história em toda a Bahia, em todo o Brasil. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Patrícia. Obrigado, família Borborinho, Gabriel, Aristóteles, por abrir esse espaço para a gente poder estar aqui falando, contando um pouquinho de história, de causos, né, da vida e tentando inspirar as pessoas para que possam também não desistir dos seus sonhos. E é o objetivo de estar aqui hoje, é isso, é tentar inspirar pessoas a vencer as dificuldades, enfim, eh, alcançar seus objetivos. Que maravilha você começar falando disso. Gente, eu usei o apelido do André, Pequeno Notável, porque desde muito pequeno ele vem fazendo coisas notáveis e ultimamente ele tem sido reconhecido assim pelos amigos lá da adolescência, né, como alguém que realmente fez a diferença, faz a diferença todo dia. E você começa falando sobre inspirar pessoas. A sua história realmente é muito inspiradora. É o que você tem feito não só inspira quem está perto de você, mas pessoas que estão longe e você tem algo que é um sonho novo a cada manhã, né? Você realiza algo e está lá estimulado a realizar uma coisa maior. André, quando você tinha lá os seus 14, 15 anos, que você não tinha nenhum computador em casa, você tinha noção, você imaginava que um dia você seria o nome da internet na Bahia, no Brasil, assim? Olha, Patrícia, não, com essa idade de 13 a 15 anos, eu estava vivendo uma fase ali de descoberta, né. Então, eu eu já sabia que eu era empreendedor, porque eu tinha ali vários insights de fazer várias coisas, de produzir algodão doce e colocar primos e irmãos para vender, Já era empreendedor. já vender picolé na feira, entendeu? E comecei com fotografia também, então eu mexia com fotografia, eu tirava fotos, de casamento, de festa, sumia e tomava surra de pai e de mãe, porque sumia, não dava satisfação e estava tirando foto, Sumia para sumia, trabalhar, né? sumia 2, 3, assim, de um dia para o outro, né, 2, 3 dias não, mas de um dia para o outro eu já cheguei a desaparecer ali, porque eu estava em distritos do interior ali, fazendo foto e voltando. E, a fotografia me levou também à eletrônica, né, e aí a eletrônica a gente começou a conhecer a eletrônica e descobrir, o mundo de outra forma, olhar o mundo de outra forma, mas sempre fui empreendedor e busquei ali, trafeguei em várias coisas que eu quis fazer na vida, sempre gostei de ter o meu dinheiro, não depender de pai, de mãe e correr atrás. Não precisava, o meu pai e minha mãe sempre sustentou e tal, mas, eh, eu queria ter algo mais e Você queria queria poder produzir, fazer né? exatamente, produzir, fazer algo mais. E então nunca fiquei parado, né, e aí foi daí que eu descobri a eletrônica e que me trouxe a informática, que me trouxe a rede, que me trouxe a internet. Bacana. Eu até queria falar um pouquinho sobre isso, porque a gente está assim, saindo de uma pandemia, né? As pessoas foram levadas até para o consumo maior da internet, para o maior consumo de produtos online. A educação à distância cresceu muito, mas ainda existe preconceito. Tem muita gente que fala assim: ah, eu não vou fazer esse curso EAD. E você, com 12 anos de idade, faz um curso por correspondência, através daquela revistinha do Instituto Brasileiro de Educação. Com 12 anos de idade, você Instituto Universal valorizava Brasileiro, Instituto exatamente. Universal Brasileiro, você valorizava a educação, né? Você sempre Com teve uma como coisa eu de. descobri o Instituto Universal Como foi? Brasileiro? Conta pra gente. Correios, né. Correios. Eu comecei a procurar foto, precisava revelar filme, eu morava no interior.
E o que é que a gente fazia? Colocava o filme no correio e esperava chegar no local e depois a gente recebia a encomenda no correio e tinha que pagar. A encomenda era as fotos reveladas com o filme, né? E aí no correio eu ia sempre no correio para levar levar os filmes para revelar. E aí fiz o curso de fotografia do Instituto Universal Brasileiro e comecei a ver os outros cursos, porque o Instituto ele sempre passava para a gente ali os cursos que estavam ali na moda e tal, e a eletrônica me fascinava. Eu sempre mexia ali em equipamentos eletrônicos, ou quebrava, ou arrumava, sem experiência nenhuma, e o curso foi interessante por conta do correio. O correio que na verdade, ali, por eu ir no correio, foi que eu conheci o Instituto Universal. E foi legal, né? Mas Então, acho que tem uma coisa muito assim do desejo, né, que vem de cada um, porque hoje a gente vê tantas pessoas tendo acesso a tantas coisas e as pessoas se frustram, né? E naquele momento você, sem muitas oportunidades, você acreditava na possibilidade, né? era um momento que nós não tínhamos acesso à informação, né? Principalmente se você olha o interior da Bahia. Para quem conhece a Bahia, sabe como é desprovido de uma série de recursos, né? Então, aquela oportunidade do Instituto Universal de receber ali uma instrução, nessa época eu já fazia música, fazia aula de música também com o maestro da cidade. Eu ia 2 vezes por semana para aprender a tocar ali trompete, aprendi a tocar piano, aprendi a tocar vários instrumentos com o maestro. Então, eu gostava de estudar, eu gostava de aprender. Então, hoje a gente tem um acesso à informação muito fácil, né? Tem aí o YouTube, tem o próprio Google ali na internet com uma pesquisa grandiosa de assuntos. E o que falta, de fato, é, é o interesse pelo estudante e o foco, né? Então você tem que saber focar naquilo que você quer e pesquisar, ir atrás do conhecimento, porque eu falo ir atrás, não, é pesquisar, dar uma gulgada, gente. Tá Tá tudo lá, ali, tá né? tudo disponível. Quando aí você vai se profissionalizar um pouco mais, você tem aí que ir para uma escola, para um colégio, para um curso profissionalizante, para uma especialização, enfim, aí você busca, mas nesse primeiro momento, você tem isso de graça. E na minha época eu não tinha isso de graça. Eu tinha que pagar ali pelo instituto, você tinha até acesso a livros era muito complicado. Eu lembro que a gente tinha enciclopédia que a gente tinha acesso em casa, tinha uma enciclopédia Globo, na época eu tinha acesso em casa, depois veio a Bassa, meu pai conseguiu comprar o exemplar da Bassa, e era o que a gente tinha de pesquisa, eram aquelas enciclopédias. A biblioteca da escola e da cidade praticamente não existia. Mas com tudo isso, você conseguiu ser um dos melhores alunos, né? Porque você, na verdade, você foi escolhido por um projeto que só tirava de dentro da escola os dois melhores alunos. Então, com toda Projeto essa Aprendendo dificuldade, a você Trabalhar. consegue, aprendendo a trabalhar. É, Você consegue se destacar já aí, né? foi. Aí já foi já em Salvador, já estava em Salvador. Tinha me mudado, meu pai era pastor de igreja evangélica, então sempre estava ali entre uma cidade e outra, né? Passava 2 anos de um lugar, 3 anos. E nesse momento eu estava em Queimadas, isso que eu estou relatando, e é um momento que a gente volta para Salvador. Então, nesse momento que a gente volta a Salvador, já tinha ali um contato com um pouco de computador, era o CP na época, e tinha curiosidade, né? Estudando, procurando biblioteca, biblioteca Quando é que você tem o seu central. primeiro computador? Primeiro computador de fato, isso já foi por volta de 94, 95. 94, Entre 94 95, e 95. André Costa tem acesso ao primeiro computador. E em 98 já resolve como é que se detecta o vírus Daniela, é isso? Eu tô aqui apavorada com O esse vírus, negócio. o vírus Daniela era uma variante do Stoned, né? Nós tínhamos alguns vírus na época que eram os vírus mais famosos que tinham. Então, você tinha ali o Stoned, que era um vírus de boot, né? Aí, para os que conhecem um pouco mais, vai saber o que a gente está falando. Era um vírus de boot que, naquela época, o computador, você não
praticamente você não tinha HD. Eram poucos os computadores que tinham HD. E quando tinha HD, também o HD era pequeno, você precisava do disquete para Armazenar. nem só para armazenar, às vezes para carregar um programa. Né? Você precisa carregar, na época a planilha era o Lotus 123. Um banco de dados que a gente usava muito para fazer etiqueta, fazer mala direta, era o DBase. Tínhamos ali o WordStar, não era nem o Word, depois chegou o Word. Teve uma época também que a gente usou um outro processador de texto chamado Carta Certa. Então, para você carregar esses programas, você tinha o disquete que você colocava no computador e carregava o programa para poder você executar ali, fazer um texto, uma planilha, e depois você salvava em outro disquete, que era só os disquetes que você tinha ali, seus arquivos. Então, esses disquetes, o vírus, o setor de boot é o primeiro local que o computador lê, porque ele vai, no setor de boot, ele vai ver ali o tamanho do disco, vai ler a tabela de armazenamento para saber quais são os arquivos que tem no disco, e nesse primeiro momento é que o vírus era carregado. Então, antes mesmo de ler qualquer coisa, o vírus já era carregado, você não tinha como fazer nada. Botou o disquete, já era carregado. Então, o Stoned, ele agia de uma forma que você perdia todo o conteúdo do disquete. E o Daniela era uma variante. O que era uma variante? Era uma cópia com algumas modificações do Stoned, que era o vírus principal. Né? E ele surgiu de uma forma que se perdeu tudo, não só no governo, mas nas empresas privadas que tinham computadores. Imagina o terror, né, do Enfim, momento sem ninguém ter consciência de como resolver o problema. E muita gente falava que era alguém que era apaixonado pela cantora Daniela, que estava despontando na época, mas não tinha nada a ver com a Daniela que a gente conhece. Era só coincidência. Só uma coincidência. Então, nesse momento aí, nós fomos lá e conseguimos identificar o que é que o vírus fazia. O vírus, ele ia lá e ele... Deixa eu cortar o André aqui, porque ele falou, nós fomos lá. Não tinha ninguém com ele, não. Ele estava sozinho. Era um estagiário da Secretaria de Turismo, né? Isso foi em casa de madrugada. Foi em casa de madrugada. Eu tinha um 386 SX nessa época em casa. E tinha um disco rígido, um Seagate de 40 megas. Né? E tinha mais ali uma quantidade enorme de disquetes. Né? Já era disquete de 1.44, né? De 1 mega 440. Não era o disquete de 360K. Então, estou sendo muito arcaico aqui, falando coisas velhas. Mas era isso. O que a gente tinha na época era isso. E eu passei a noite toda em branco e estudando aquilo ali. E por já conhecer um pouco de Assembler. Né? O Assembler na minha vida entrou justamente por conta da eletrônica. Eu tinha vontade de fazer coisas voltado ali a o que a gente chama hoje de robótica, né? Então, a automação e tudo mais, a gente já visualizava coisas lá atrás. Então, o Assembler é uma linguagem de máquina e os vírus são escritos em Assembler. E naquela época, né? Hoje você tem aí em outras linguagens, enfim. Mas naquela época era assim. Então, passei a noite toda debugando aquilo e consegui quebrar ali o código do vírus e entender o que o vírus fazia, que na verdade era apagar a tabela, a FAT, que era a tabela de armazenamento de arquivo. O que essa tabela dizia? O nome do arquivo e aonde o arquivo começava no disquete e aonde finalizava. Ou se ele estava quebrado em pedaços no disquete, onde eram esses inícios e fins. Para você poder, na hora de carregar um arquivo, eu vou carregar um arquivo, por exemplo, currículo.doc. Esse arquivo está onde no disquete? Está em setor tal, área tal. Então, a FAT é justamente esse endereço que estava lá dos arquivos, o mapeamento. E ele apagava isso. Só que, de um tempo para cá, por segurança, você tinha os sistemas operacionais começaram a armazenar a tabela FAT principal e uma cópia da secundária. Então, de uma versão do DOS em diante, eles começaram a fazer isso. Então, o que foi que eu consegui detectar? Olha, foi apagada a principal, porque a variante que foi usada para construir o Daniela era uma variante que ainda não tinha conhecimento da tabela secundária. Então, tinha como recuperar isso. O que foi que eu fiz? Criei um sistema que ia lá, apagava o vírus, reconstruía o setor de boot
e automaticamente criava uma cópia da FAT2 para FAT1. Então, os arquivos voltavam, tudo voltava a funcionar. Então, o antivírus, na verdade, é você resolver aquele quebra-cabeça de alguém que fez alguma coisa para apagar, para destruir, e resolver isso para que as pessoas tenham acesso à informação. Não é? Gente, isso é Em incrível, outras. porque você tinha 17 anos e toda esse conhecimento, essa sabedoria veio de forma autônoma, né? Você foi buscar o conhecimento. Isso é o que mais me chama a atenção no seu perfil, né? Você vai lá e quer descobrir, curiosidade, engajamento, vontade de dar resultado, e aí a gente chega hoje no André Costa, que é essa pessoa de solução. Vem daí, então, o apelido Pequeno Notável, né? Não foi bem daí dessa época, não. Já foi na época do bloco Timbalada, né? Que aí o Nailton era muito gozador e aí ficava me enchendo o saco, me chamando de gênio e tal. Enfim, é algo que, assim, eu sempre fui uma pessoa muito, muito tranquila em relação a isso e bem. Não sou vaidoso, sou uma pessoa que eu procuro estar ali fazendo coisas que ajude, que agregue. Né? Então veio dessa época aí do Nailton, mas era mais uma brincadeira e tal. Então aí a gente Uma brincadeira com grande ficou fundo isso de aí. verdade, porque você então consegue solucionar uma questão que estava de forma muito clara, né, parando todo o governo do estado da Bahia, e você vai evoluindo no sentido de conexões. Né? Você sai de uma secretaria, começa a assessorar outras pessoas, e hoje a gente está falando do carnaval, né? Que para a Bahia é o maior evento turístico, é o maior evento gerador de recursos, de empregos, né? A chegada de turistas do mundo inteiro aqui, e a gente sabe que sem conexão não se faz quase nada, né? E você começa a entregar sistemas para operacionalizar e para profissionalizar o Carnaval da Bahia. Isso é inusitado. Conta pra gente como é que foi isso. Essa história do carnaval foi muito surreal, né? Nós, uma empresa pequena que estava ali no seu segundo ano de vida, terceiro ano, nem sei, mas segundo ano de vida, terceiro, e que vinha despontando. A gente tinha um conhecimento legal de wireless, né? Porque nem todo mundo sabe, mas os provedores começaram com Wi-Fi, né? E começaram lá com wireless lá atrás. Pela falta de. Na época você tinha tecnologia de cabo, né? Então tinha que passar um cabo para ligar, como se fosse hoje um ADSL, ou um modem de conexão. Então, e a demanda por velocidade, por banda, sempre vem crescendo dia após dia, né? Então, naquela época a gente começou com wireless, a gente tinha uma expertise boa em wireless. E o que foi que chegou para a gente através da Interlig, porque a Interlig, na época, muita gente conhece a Interlig, outras pessoas não, mas tinha aquela propaganda Liga, Liga, Liga 23. Aí eles fizeram uma música bem legal, tinham uns caras vestidos de Teletubby. E a Interlig se tornou bem conhecida na época, veio muito disruptiva na época. E a Interlig viu um nicho que as operadoras tradicionais, que eram na época a Telemar, a Embratel, estavam colocando de lado, que eram os provedores, porque os provedores tomavam os clientes deles. Então, eu disse, eu não vou atender um segmento que vai tomar os meus clientes. E a Interlig veio para ajudar nisso. Né? Então, a Interlig veio para entregar... Fazer o verdadeiro papel da internet, Exato, que é compartilhar, né? compartilhar. Então, os caras vieram dessa forma. E a Prefeitura de Salvador, na época, precisava de conexão para fazer o carnaval. E o que foi que aconteceu nesse momento aí, da prefeitura necessitar de conexão? Foi atrás da Interlig. E a Interlig, como já era fornecedor nosso, a Interlig disse, olha, eu não consigo fornecer para vocês dessa forma que vocês querem, porque eu atendo backbone, eu atendo algo grande, não dá para atender circuitos espalhados, a gente não tem como atender em Salvador dessa forma. Então, indicou a nossa empresa e deu um telefone do nosso comercial. Ligou para o comercial e o comercial recebeu a proposta e disse, olha, vamos lá falar, conversar. E foi lá conversar, voltou numa reunião e disse, olha, o presidente do órgão da prefeitura que estava mudando de nome de Prodasal
para a COGEL, Companhia de Governança Eletrônica do município de Salvador, quer conversar com a gente para ver o que é que pode ser feito. Eu já disse para ele, Jonas, olha, cara, talvez 20, 30%, no máximo 50% a gente pode atender aí, mas atender tudo é muita coisa, a gente não vai conseguir fazer, não vai dar certo isso. Ele, vamos lá conversar, de repente a gente consegue quebrar esse edital aí em 2 ou 3 e outras empresas atenderem, a gente ganhar aí um pedaço do edital, né? E aí, nesse momento, a gente vai para Cogel. Foi interessante, foi marcante, porque nesse dia fomos lá conversar com o departamento técnico, o diretor técnico e mais alguns gerentes de tecnologia da Cogel. E conversamos, estávamos ali conversando e dizendo, olha, não dá para atender tudo, e a gente consegue atender metade, e eles relutantes ali em querer dividir e tal. O edital, não dá para fazer, não dá para fazer por lote, tem que ser uma empresa só, senão a gente também vai ficar aqui na mão de uma coisa e de outra, e vai ser ruim. Quando entra o presidente na sala para conhecer. E aí eu olhei para ele, já tinha alguns anos que eu não vi essa pessoa, eu olhei e tal, aí ele olhou para mim, eu disse, acho que eu te conheço em algum lugar. Ele, também acho que eu te conheço. Aí eu peguei e dei cartão de visita para ele, ele pegou, olhou meu nome e disse, o pequeno gênio, pequeno notável. Aí eu, de sacanagem, desculpa a palavra, foi assim, eu disse, meu Deus do céu. Era o Nailton, né? O Nailton chegou. E aí você consegue evoluir daquele profissional que monta um sistema para entrega de abadá, para cadastro de folião, para ser o cara que vai colocar o carnaval todo conectado no circuito inteiro. Foi uma responsabilidade assim muito grande. Ele, não, você vai fazer. Eu disse, não consigo fazer. Não, você vai fazer, eu confio em você. Pode fechar aqui, vai para a licitação aqui, que vai dar certo. E você vai ganhar, e vai ganhar, porque os outros aqui estão cobrando muito caro, e você vai cobrar um preço bom, e você vai fazer, tecnicamente, a gente vai aprovar você. E o cara, aí fomos lá, participamos da licitação, ganhamos por preço, de fato, conseguimos entregar, e o legal foi que depois que terminou o carnaval, um mês depois ele me chamou e disse, André, preciso de você lá, a prefeitura precisa fazer isso, eu quero fazer projetos aqui importantes para o município, e você é a pessoa que consegue desenhar isso. Eu tenho algumas ideias e vamos desenhar e vamos executar isso aí. Um dos projetos foi a questão do sistema de câmaras do município de Salvador, que fizemos inclusive com cooperação com a polícia, com cooperação com todos os órgãos, conseguimos criar salas de crise. Na época o prefeito era João Henrique, João né? Henrique. Foi feita a inauguração disso no Carnaval de Salvador. Colocamos internet para a imprensa. Primeira vez que a imprensa teve uma internet de qualidade lá. A gente colocou, da prefeitura, colocou Wi-Fi no circuito inteiro, para que tanto o folião quanto a imprensa tivesse ali acesso à internet. E criamos unidades de monitoramento móvel, internet em praça. E aí fomos desenvolver vários projetos, como o projeto da matrícula online, né? O sistema de folha de pagamento que nós conseguimos modernizar junto com a Oracle. E sim, foi uma série de coisas que foram feitas naquela gestão e que veio a contribuir para o município, né? Como a gente hoje tem no Carnaval reconhecimento de pessoas por imagem, graças ao sistema que foi reconhecimento facial, graças ao sistema que foi implementado. Então, houveram melhorias, houveram tecnologias novas que foram agregadas ao sistema, mas isso tudo foi desenhado lá atrás. A gente já previa isso, reconhecimento de placa, contagem de pessoas, contagem de veículos, interligação disso com semáforo. Tinha uma série de projetos já que eu deixei desenhado ali, e se isso aconteceu foi graças a essa antecipação lá, que foi feita há alguns anos atrás. Então, assim, foi muito bom contribuir para o município. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte como ser humano, é o que eu sempre falo. Não adianta você ser uma pessoa inteligente, ganhar dinheiro e não fazer nada. Isso, não fazer nada para a comunidade, para as pessoas. Eu sempre me olho e me coloco nesse papel de querer ajudar o próximo, de querer ajudar aonde eu estou inserido, porque
é o melhor retorno, eu acho que é isso, né? Bacana. Bom, eu vou chamar um break justamente para mostrar para vocês um pouquinho da Uzi Telecom e volto já conversando aqui com o André Costa, que é proprietário da Uzi Telecom, a gigante da Bahia.